Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda palestra do ciclo de palestras sobre LGPD, conhecimentos necessários para os profissionais e trabalhadores da saúde. Hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso Hospital Universitário Onofre Lopes o professor Matheus Passos, referência nacional e internacional quando se trata de Lei Geral de Proteção de Dados, e ele nos enviou aqui um mini currículo, né? Eu falo, professora Modesto, porque se fosse ler, acho que o currículo dele, a gente passava o tempo da palestra aqui, né, professor? Mas, então, assim, só para quem não lhe conhece ainda, o professor Matheus é sócio fundador da DataUX Brasil Estônia, é uma empresa de consultoria e treinamento em company na área de proteção de dados. Ele é encarregado de dados DPO da L'Oréal em Portugal, né, em Lisboa, professor na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. E, assim, a palestra dele, todos que irão acompanhar e também ver depois, essa palestra vai ficar gravada no canal aqui do hospital e depois transmitida para a rede EDSER. E, professor, fique à vontade, faça uso do tempo necessário aí para transmitir os conhecimentos e deixar aqui também para o pessoal que nos assiste que quem tiver pergunta pode ir mandando no chat, porque ao final da fala o professor vai responder as dúvidas de vocês sobre esse tema que é bem intrigante e sabemos que a EDSER está aí no começo, está já nas fases dessa adequação LGPD e quem tiver, então, perguntas, ao final o professor irá respondê-las. Professor, fica à vontade, tá? A palavra é sua. Ok. Olá, então, muito boa tarde aí a todos e a todas. Eu agradeço aqui a EDSER aí no nome da Lidiane pelo convite. Então, é uma satisfação poder falar sobre esse tema, né? Enfim, venho aqui, então, trazer aí um pouquinho da minha experiência prática para vocês no que diz respeito à questão do inventário. Como a Lidiane colocou, né? Eu, inclusive, estou em Portugal no momento, né? Eu vivo em Portugal, então estou falando direto de Lisboa. Eu atuo aí como encarregado de proteção de dados na L'Oréal em Portugal, também faço aí alguns treinamentos. Tem mais algumas coisinhas aí, né? Mas, efetivamente, aqui o nosso objetivo não é ficar aí falando sobre meu currículo, mas sim colocar um pouquinho aí a mão na massa, né? Então, aliás, até já começo aqui dizendo e pedindo desculpas para vocês, porque eu não tenho muita... Não é sempre que eu gosto de falar empolado, digamos assim, né? Então, vai haver momentos aí que eu vou usar alguns ditados populares e etc., como eu acabei de fazer, né? De colocar a mão na massa. Então, já coloco isso aqui para vocês, para ninguém se assustar, tá? Eu tenho aí realmente esse jeito mais informal, digamos assim, de falar. E aqui, eu sei aí que a Lidiane já fez uma apresentação para vocês, então, obviamente, eu vou aqui partir do princípio de que todos que estão nos assistindo já sabem aí tudo o que diz respeito à questão dos conceitos da LGPD, né? Então, a gente já vai partir desse princípio, eu vou partir desse princípio. Logicamente, aqui, um comentário ou outro, uma explicação ou outra, em algum momento aí a gente vai fazer, lógico, mas trazer alguns pontos aqui referentes à questão do inventário. Só que antes, e aqui eu optei hoje por efetivamente não fazer nenhuma apresentação, nem nada, né? O que significa, quer dizer aí que eu sugiro, deixo aí a recomendação para que vocês façam as eventuais anotações e tudo mais, e como foi falado, perguntem ao final, não tem problema. Mas a gente, obviamente, vai começar aqui com um aspecto da LGPD, um ponto que está presente na LGPD, e a partir desse ponto é que a gente vai desenvolver o nosso tema. Tá? Então, o nosso tema, de uma maneira geral, é a questão aí do inventário, né? O inventário de dados. Para quem não souber o que é, não se preocupe, vou comentar isso, obviamente, daqui a pouquinho, tá? Mas, antes de chegar no inventário, eu até abri aqui, tá? E o que a gente tem? A gente tem na LGPD
lá no artigo 50, eu estou com ela aberta aqui, artigo 50, para quem quiser depois dar uma olhadinha, tá? Artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1. A gente tem uma indicação daquilo que é chamado de programa de governança de privacidade. Ou seja, o que é isso? Esse programa de governança em privacidade, ou programa de privacidade, como eu geralmente chamo, é, obviamente, uma organização interna que as organizações têm de ter. E aqui também, pessoal, só por uma questão de vício de linguagem, mas para ninguém se assustar, como eu trabalho no setor privado, eu tenho muito costume de falar empresa. Né? Então, assim, obviamente que quando eu falo aqui empresa ou quando eu falo organização, eu estou me referindo aí tanto a uma empresa privada, óbvio, mas também a órgãos públicos, né? Ou seja, como acredito que todos vocês saibam, a LGPD se aplica também a órgãos públicos, óbvio. Então, na verdade, esse programa de privacidade que está lá no artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1, e temos aqui as alíneas para quem aí não tiver aberto a LGPD, não tem problema, não é obrigatório, mas nós temos aqui alíneas que vão da letra A até a letra H. Então, esses são os itens que devem estar presentes nesse programa de privacidade. E esse programa de privacidade, então, ele deve ser implantado dentro das empresas, dentro das instituições, dos órgãos públicos, para quê? Para que a empresa possa efetivamente fazer a gestão dos dados pessoais. O que eu quero dizer com isso? E aqui é um raciocínio inicial para depois a gente chegar na razão de ser do inventário e por que ele é do jeito que é. Ou seja, a razão de ser é que quando a gente olha para a LGPD, a gente não está simplesmente olhando para uma exigência legal em que a gente bate o olho na lei diz, maravilha, eu posso fazer isso e não posso fazer aquilo. Porque, em princípio, vamos pensar assim, as legislações, elas, enfim, autorizam uma determinada conduta ou impedem uma determinada conduta. Só que a LGPD não é assim. A LGPD não é assim por quê? Porque a LGPD ela tem uma determinada característica que é a ideia de que a proteção de dados como tema, não como lei, mas como tema, é apresentado como sendo algo de inteira responsabilidade das empresas. Então, é óbvio que a lei traz determinadas condutas que são proibidas, é claro. Não temos dúvidas disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que tem muita coisa na lei que é deixada em aberto. É deixado em aberto, e isso está diretamente vinculado ao princípio da responsabilização e prestação de contas, tá? E é deixado em aberto porque cabe a cada empresa estruturar este programa de privacidade. Então, quando a gente olha para este programa de privacidade, por exemplo, na linha A, eu repito lá, artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1, e na linha A, o que a gente tem aqui? A gente tem que as empresas precisam demonstrar o seu comprometimento em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. Ou seja, a LGPD aqui ela não está dizendo assim, olha, você, empresa, deve fazer isso. Seja lá o que foi isso. Está dizendo, a empresa é responsável por criar políticas e procedimentos internos que comprovem que ela, empresa, cumpre a LGPD. Então, esse programa de privacidade que está lá no artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1, ele é uma estrutura que, por um lado, é obrigatória, mas, por outro lado, é uma estrutura aberta. E tem de ser assim, não está errado, está certíssimo. Isso está corretíssimo. Por quê? Porque, obviamente, eu não trabalho na L'Oréal Brasil, eu trabalho na L'Oréal Portugal, mas, obviamente, a gente não pode comparar a estrutura
em todos os sentidos que vocês imaginarem da L'Oréal Brasil, como empresa, com uma microempresa. Então, é claro que tem de ser aberto. A legislação, a LGPD, ela cria essa estrutura, mas ela não diz o como fazer. Ela diz, olha, tem de ter isso aqui. E cada empresa vai fazer. Então, por que eu estou começando por aqui? Eu estou começando por aqui para que vocês entendam o racional, para que vocês entendam o raciocínio da necessidade, importância e mesmo de como fazer este inventário. Por que ele tem de ser feito? E esse inventário, basicamente, precisa ser feito, e repito, quem não souber o que é o inventário, né, eu já vou chegar lá daqui a pouquinho, mas esse inventário é um dos elementos, não é o único, é um dos elementos que as empresas precisam colocar em prática para que elas consigam cumprir este programa de privacidade que está lá na LGPD e, obviamente, em consequência, cumprir a própria LGPD. Tá? Então, a gente não tem efetivamente aqui uma receita de bolo. A gente não tem um checklist em que eu digo, isso está feito, isso está feito, isso não está feito, isso está ok. Né? É lógico, a gente tem estruturas, a gente tem padrões que vão auxiliar a concretizar isso, mas a LGPD não é, e não só a LGPD, mas a própria aplicação daquilo que a lei exige, não pode ser feita com base no sentido de eu tenho aqui um modelo, um checklist, eu tenho de pegar esse modelo e colocá-lo à camisa de força na minha empresa. É claro que na prática a gente vai usar modelos, é claro que na prática a gente vai sim usar checklists, mas esses modelos e checklists são meramente pontos de partida. E pontos de partida que, portanto, não identificam e não devem ser vistos como pontos de chegada, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, pontos de partida que são, repito, maleáveis. Porque eu não posso exigir de uma empresa gigantesca, ou melhor dizendo, eu não posso exigir de uma empresa minúscula, de uma microempresa, a mesma coisa, ou melhor dizendo, eu não posso exigir de uma empresa pequena o mesmo grau de aprofundamento e detalhamento deste programa de privacidade, que eu li ali só o que está na linha A, tem várias outras alíneas, como eu já disse. Eu não posso exigir no mesmo nível de profundidade de uma empresa gigantesca. O que eu quero dizer com isso, trazendo na prática? Uma empresa minúscula, uma microempresa, e aí eu acho que vocês sabem, se não souberem, ficam sabendo agora, que a LGPD exige, obviamente, a garantia da segurança dos dados pessoais, para evitar aqueles famosos e, até certo ponto, constantes vazamentos de dados pessoais. Portanto, toda empresa que trata dados pessoais, eu repito, né, quando eu falo empresa, eu estou colocando público e privado, tudo junto. Toda empresa que trata dados pessoais, ela precisa, obviamente, ter mecanismos de segurança para evitar vazamentos de dados pessoais. E aí, eu não posso chegar para uma microempresa no contexto deste programa de privacidade, em que uma das medidas é a manutenção, é a garantia da segurança dos dados. Eu não posso chegar para uma microempresa e dizer assim, microempresa, você precisa aqui gastar sei lá quantos R$1.000 por mês para você ter aqui um sistema de proteção fantástico. Eu não estou dizendo com isso que a microempresa não tem de proteger, claro que tem. Mas, na prática, eventualmente uma microempresa consegue resolver o problema gastando R$300 por ano. Por que R$300 por ano? Porque ela vai pegar uma assinatura de um antivírus bom, não estou falando de ruim, tá? Antivírus bom, cuja assinatura é 160, 170, 180 reais por ano, e ela vai gastar mais 100, 100 e pouquinho por ano para ter uma VPN, para ela evitar problemas de segurança. Ela resolve tudo? Não. Mas se ela não tem um antivírus, ou se ela usa o antivírus gratuito, se ela não tem VPN, ou se ela usa uma VPN gratuita, ela vai estar em maus lençóis. Então, ela investindo R$300 por ano, ela já dá um up
no nível de proteção dos dados pessoais. Só que eu não posso virar para uma empresa multinacional e falar, não, para você resolver os problemas, coloca um antivírus e uma VPN. Claro que não. Então, esse é o contexto deste programa de privacidade. E onde entra a questão do inventário? Quer dizer, o inventário entra na própria estruturação do programa de privacidade. Ou seja, eu parto aqui do princípio que vocês estão aí neste momento, né, de implementação deste programa de privacidade para que, enfim, se possa cumprir com as exigências da LGPD. Então, a primeira coisa que vocês têm de ter em mente é que esse programa está iniciando agora, né? Quando eu digo agora, pode ter iniciado há 1 mês, 2 meses, ou está começando efetivamente agora, não importa. Mas você tem que estar preparado para o fato de que esse programa não vai terminar, tá? Esse programa está começando agora, ele não tem fim. É um programa que você começa, tem um ponto de início, mas ele não tem um ponto de chegada, ele não tem um fim. Ele não tem um fim por quê? Porque toda empresa está o tempo todo tratando dados pessoais. E aí, no que diz respeito aqui à nossa conversa de hoje, que é a questão do inventário e do registro, eu vou chegar lá também mais daqui a pouquinho, esse inventário e esse registro, eles têm de ser atualizados o tempo todo. Eles têm de ser atualizados aí, no mínimo, diria eu, 1 vez por ano. Então, esse programa ele tem um início, mas não tem fim. E neste contexto do programa, ou da implementação de um programa de privacidade, ou seja, da adequação de uma empresa à LGPD, a gente precisa seguir determinadas etapas. Porque se a gente começa por um determinado lugar, a gente pode correr o risco de gerar problemas em outros. E é aí que a gente chega, então, que a gente começa efetivamente a andar em direção ao nosso inventário. O que é um inventário de dados? E essa pergunta, ela tem uma resposta que efetivamente é uma resposta bastante ampla. E vocês vão entender o porquê de bastante ampla, tá? Esse inventário, ele corresponde, genericamente falando, a um levantamento do que a empresa faz hoje em termos de dados pessoais. Né? E aqui, como eu também sou professor de metodologia científica, né? Eu dei aula durante muito tempo de metodologia, então eu orientava os meus alunos quando eles iam lá fazer o TCC, que aquela questão de definição de problema de pesquisa, aquilo ali é um funil. Você começa com o seu tema super genérico, começa a delimitar o seu tema até chegar lá na pontinha de baixo do funil, que é o seu problema de pesquisa. E aqui é exatamente o mesmo raciocínio. Então, de maneira geral, na parte de cima desse funil, a gente tem que esse inventário é um levantamento de absolutamente tudo o que a empresa faz em relação a dados pessoais. Agora, tem que tomar cuidado com a interpretação dessa frase. Quando eu digo que o inventário é um levantamento de tudo que a empresa faz, eu estou me referindo o quê? Aquilo que é um conceito que está na LGPD, que são as atividades de tratamento de dados pessoais. Não é? Então, aqui, como eu disse no início, eu vou partir do princípio de que todos vocês sabem o que é uma atividade de tratamento de dados pessoais. E eu geralmente digo isso nas minhas aulas, né? Quando me perguntam, Matheus, o que é uma atividade de tratamento de dados pessoais? Eu falo assim, é qualquer coisa que você faça com um dado pessoal. Absolutamente qualquer coisa que você faça com um dado pessoal é uma atividade de tratamento. Porque aqueles itens que estão na LGPD, lá no artigo 5º, na definição de atividade de tratamento, eles são exemplificativos. Né? Ou seja, ali são exemplos do que são atividades de tratamento. Então, quando a minha empresa, por exemplo, vai lá
e eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo que todo mundo vive isso, né? A empresa tem lá na sua página na internet o linkzinho lá, o campo para a pessoa inserir o e-mail. Tá? Aquilo ali é uma atividade de tratamento. Aí a empresa é um e-commerce, ela vende online. Aquilo é uma atividade de tratamento. Agora, em termos de pandemia, temos teleconsultas. Na área da saúde, eu vou fazer uma consulta agora quinta-feira. Que, obviamente, eu vou estar na minha casa usando o Zoom, aplicativo Zoom, e vou fazer a teleconsulta. Isso é uma atividade de tratamento. Na hora em que eu marquei a consulta, isso é uma atividade de tratamento. Na hora que eu efetuei o pagamento, isso é uma atividade de tratamento. Na hora que eu fui ali, que aí não tinha como não ir, né, presencialmente, para poder fazer lá o exame que eu tinha de fazer, aquilo é uma atividade de tratamento. Então, absolutamente qualquer coisa que a gente faça, a gente, empresa, faça, com dados pessoais é uma atividade de tratamento. Então, nesse sentido, eu repito, estamos naquela parte inicial de cima do funil genérico. O que é o inventário? O inventário é o saber o que a empresa faz. E aqui, já no genérico, já nesse geral, na parte de cima do funil, eu quero que vocês comecem a pensar nas respectivas áreas ou atividades ou etc., onde tem dados pessoais. Porque é isso que o inventário é. Ao fim e ao cabo, o inventário é exatamente isso. É alguém parar para pensar e olhar assim, onde eu trato dados pessoais? Onde tenho dados pessoais? E para responder a essa pergunta, a gente agora afunila um pouquinho. Vai para... Antes a gente estava na borda, vamos descer um pouquinho dentro desse funil. E se a gente está falando de dado pessoal, qual vai ser a lógica? A lógica vai ser, por exemplo, que sou a pessoa que estou implementando ali esse programa de privacidade, chegar no RH, por exemplo, e falar lá para o diretor do RH, o chefe do RH, o que seja, vem cá, fulano, quais são os dados que você trata aí? E aí o chefe do RH vai dizer, provavelmente, nome, endereço, telefone, CPF, RG, nome do pai, nome da mãe, número do PIS, número da conta bancária, o que mais? O horário de trabalho. Tá? Então, aqui eu estou colocando aí alguns dados pessoais genéricos que um RH trata. Né? Todos nós sabemos aí que essas são atividades de tratamento, ou melhor, isso são dados que um RH trata. E aí você pensa, então, então eu vou lá, eu faço essas perguntas, e quando eu digo eu vou lá, não necessariamente tenha de ser presencial, né? Você pode, de repente, criar ali um modelo no Excel, enviar o Excel para a pessoa responder, ou, de repente, você compra um software, porque tem softwares que fazem isso, o software lê a sua base de dados, e ele já identifica quais são os dados que estão ali presentes. E a gente tem prós e contras nas duas abordagens, eu já vou chegar lá daqui a pouquinho, mas já até antecipando um pouquinho. E aí um pequeno parênteses, né? Não se esqueça de que se você compra um software, ou se você usa o Excel, um jeito mais manual, você está fazendo outra atividade de tratamento de dados pessoais. Tá? Mas esse é um detalhe, vamos deixar isso para depois. Então você vai lá, usa esse software, ou faz entrevista, ou envia o Excel, e a pessoa te diz isso lá do RH. Olha, nome, endereço, telefone, CPF, RG, blá, 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 blá. E aí você preenche aquilo tudo, termina o seu dia de trabalho e diz, feito, maravilha, fiz o inventário, certo? Não. Por quê? Porque antes de você chegar neste ponto, que é o ponto de perguntar para as pessoas, olha, aqui no seu setor, quais dados são tratados? Você tem que fazer uma outra coisa, que se encaixa no inventário, que é o quê? É o mapeamento de processos. Portanto, quando a gente está falando, e aqui eu estou trazendo de maneira prática, tá? Quando você vai fazer a implementação desse programa de privacidade,
Você não vai sair correndo atrás para saber quais são os dados. A primeira coisa que a pessoa responsável, ou a equipe, enfim, eu vou aqui falar pessoa, mas obviamente pode ser uma equipe, né? Que vai criar esse programa de adequação. Quando ela chega nessa fase de fazer esse levantamento das atividades, e há uma razão disso, que eu também vou chegar lá daqui a pouquinho, mas quando a gente começa a fazer, você não vai correndo para o dado pessoal. Qual é o dado que você utiliza? Não. A primeira coisa que você tem de fazer, que você precisa fazer, é descobrir os processos. E o que é um processo? O processo é saber que o RH pega esse dado, qual? Não importa qual é o dado, mas ele envia para onde? Ele faz o que com aquilo? Ele armazena localmente? Não. De repente, você precisa entender que, por exemplo, o nome, vamos pegar aqui o nome é armazenado ali no RH. Mas o nome também é o nome do funcionário, obviamente. É armazenado ali, o pessoal do RH tem acesso àquilo dali. Mas o nome também é enviado lá para um servidor que está na nuvem, porque é um servidor de backup da empresa. E se estamos falando de RH, a gente precisa saber que esse nome ele vai ser enviado para o banco. Ou talvez vai ser enviado para um contador e o contador envia para o banco para fazer o pagamento de salário. Talvez, dependendo do contexto, óbvio, e aqui eu estou pensando em algumas poucas possibilidades, mas só para deixar isso mais claro, de repente tem uma outra empresa terceirizada que faz o controle de ponto. Não é a própria empresa, sei lá, estou inventando aqui. Então, esse nome vai para outra empresa. E não só vai, mas volta. Esse nome vai para a Receita Federal, porque tem lá o imposto de renda retido na fonte. Então, comecem a perceber que não adianta só eu saber que o RH trata nome dos funcionários. Não adianta isso. Não adianta isso por quê? Porque eu repito, de que adianta você saber o nome? Saber, RH trata nome dos funcionários. Show de bola. E o que é feito com isso? Então, na verdade, você precisa saber quais são os processos antes mesmo, e aqui é a minha visão, antes mesmo de saber que dados são tratados, mas eu tenho que saber, RH, você trata dados pessoais. O que você faz? Eu trabalho numa empresa que tem um setor de marketing. Obviamente, L'Oréal tem a sua área de marketing. Eu tive de chegar e falar, pessoal do marketing, e aí temos inúmeras divisões, não vamos aqui entrar muito no mérito, mas eu tive de chegar aqui e falar, vem cá, beleza. Né? Porque quando começou esse processo, e quando geralmente ocorre, as pessoas geralmente acham que é só, bom, ser marketing é o e-mail. Vamos pensar aqui também, para simplificar, é o e-mail para poder fazer lá a newsletter, fazer a propaganda por e-mail. Então todo mundo fala, que dado eu trato? O e-mail do meu consumidor. Pronto, acabou? Não, claro que não. Claro que não, porque eu tenho de entender o processo desse e-mail. Então eu tenho de entender que o processo começa lá na página, onde tem lá a landing page que diz assim, insira aqui o seu e-mail para que você seja cadastrado na nossa lista. É lá que começa o processo. E por que isso é importante? Porque quando eu olho para a página onde a pessoa se cadastrou, lá na ponta, eu já tenho uma segunda pergunta. Vem cá, essa página no site, quem faz a gestão disso? Somos nós, empresa, ou nós contratamos alguém que gerencia essa landing page? Depois, eu tenho de saber, bom, esse e-mail que foi coletado na página, porque aí, vejam, se sou eu, empresa, que faço, aí eu tenho de saber, bom, maravilha, saiu lá da página e foi para onde? Ah, foi lá para o quê? Foi direto lá, baixou um Excel lá do back office do site, e quem faz isso é o quê? O pessoal da TI que faz isso? Ou é o pessoal já do marketing que tem acesso lá ao site,
ou tem alguma rotina qualquer, que eles baixam o Excel com e-mail. Esse é um caminho. E veja que eu nem estou enviando e-mail ainda, vou chegar lá. Eu estou aqui tirando o e-mail do site. Então, aqui eu tenho um processo. Se, por outro lado, é uma empresa que gerencia, qual é o processo? É a empresa que faz esse download lá da base de dados, lá no site. Quando ela faz o download, ela envia para onde? Ela envia para quem? Então, eu tenho de mapear isso, em primeiro lugar. E o porquê vai ficar claro, de novo, daqui a pouquinho. Mas eu tenho de fazer esse mapeamento. Desde quando o dado é coletado, e nesse exemplo, eu estou dando aqui o exemplo, né, de um site, de uma landing page, mas pode ser aí um dado de saúde. Eu volto ao meu caso pessoal, fiz a consulta, né, marquei, fui lá, fiz a consulta ali, eu tive dados coletados em inúmeros processos. Meu nome entrou no processo lá da clínica para fazer o pagamento, mas meu nome também entrou no processo para poder, enfim, fazer o exame e me dar o resultado. Então, eu tenho de descobrir isso. E aí eu volto para o exemplo do marketing. Chegou na mão da pessoa que vai criar a campanha de marketing, que vai criar o e-mail. Vamos simplificar. Criar o e-mail para enviar para todo mundo. Aquelas newsletters que a gente nem sempre gosta de receber. Quem vai enviar o e-mail vai ser essa pessoa, e aí o raciocínio é o mesmo. Eu vou usar um sistema interno da empresa, ou eu vou usar, sou eu usando o sistema interno. Olha como a gente tem 3 processos aqui distintos. Sou eu usando um sistema interno da empresa, sou eu funcionário da empresa, mas usando um serviço de outra, em que eu entro lá na plataforma do outro, carrego o Excel e mando e-mail. Ou é uma agência de marketing que vai fazer isso para mim? Eu tenho 3 processos diferentes. E eu tenho de compreender esse raciocínio todo. Por quê? Porque a partir daqui, é a partir desse inventário que a gente começa efetivamente a estruturar as nossas atividades de tratamento. Porque, veja, eu estou aqui, se eu chego lá para o pessoal do marketing e falo, que dado vocês coletam o e-mail? O que vocês fazem com o e-mail? A gente envia e-mail toda sexta-feira. O que eu sei desta atividade? Eu não sei nada. E eu digo para vocês, eu não sei nada porque, do ponto de vista da proteção de dados, eu tenho de saber todos esses detalhes que eu coloquei. Eu tenho de saber se a coleta do e-mail sou eu que faço, porque a página está no servidor da minha empresa, ou se é uma agência que faz para mim. Por quê? Porque se for uma agência que faz para mim, eu vou ser o controlador deste e-mail que está lá na landing page e a agência vai ser o meu operador. Portanto, eu tenho de ter um contrato com ela, com a agência. Eu tenho de saber se esse e-mail ele é feito backup no servidor da minha empresa, lá embaixo, vamos colocar assim, lá na área em que ficam os servidores, ou se isso vai ser enviado para a nuvem. Porque se for enviado para uma AWS, para um Google Cloud, para o OneDrive, que seja, eu tenho de ter contrato com essas empresas. E aqui eu estou puxando para o lado jurídico, sem deixar de lado o aspecto técnico e o aspecto administrativo. Então, quando a gente está falando em inventário, eu repito, é necessário você conhecer o processo. Não adianta você conhecer o dado. Eu vou dar um outro exemplo. Eu vou dar para vocês um outro exemplo. Um outro exemplo, mas usando o mesmo dado que é o e-mail. E aqui, eu vou partir de alguns princípios que vocês podem discordar, claro, mas acompanhe o raciocínio. Tá? O meu raciocínio vai ser o seguinte. Eu, Matheus, aqui para explicar isso para você, eu vou dizer que o e-mail é um dado pessoal que não gera risco de maneira geral, não traz risco para ninguém se isso cair na internet. Ou seja, o meu e-mail, eu tenho vários e-mails, se qualquer e-mail deste meu foi exposto num vazamento de dados pessoais, em princípio, que problema isso vai ter para mim? E aqui eu vou dizer para vocês, inicialmente, que não vai ter nenhum problema. Sabe por quê?
Porque provavelmente meus e-mails já estão públicos. Quem entrar no meu LinkedIn vai ter acesso ao meu e-mail. Quem entrar no meu site vai ter acesso ao meu e-mail. Quem colocar aí no seu buscador na internet preferido, e-mail, Matheus Passos, provavelmente vai achar algum desses e-mails, porque já está disponibilizado. Não estou entrando no mérito se isso é bom, se isso está certo ou errado conforme a LGPD. Não é esse o ponto. O ponto que eu quero chegar é outro. Qual é o ponto? Vinculando ao inventário. Se eu sou uma pessoa que estou criando um programa de adequação, eu chego lá para o pessoal do marketing e falo, que dado você trata? Ah, é o e-mail. Ah, então não tem risco nenhum. Só que, na verdade, não é bem assim. Eu não posso ter esse raciocínio. E sabe por que eu não posso ter esse raciocínio? Porque, eventualmente, aquele fulano lá, o titular, o dono do e-mail, usa aquele e-mail para acessar alguma coisa que seja mais pessoal ou que seja mais gravosa. Vamos imaginar aqui, seria possível, de repente, imaginemos que essa pessoa, esse consumidor, esse titular, esse cidadão, ele inseriu o e-mail lá na minha mailing list e o mesmo e-mail dele, ele usa como login da plataforma de home broker que ele usa para comprar e vender ações na Bolsa de Valores. Portanto, se esse e-mail vazar, talvez o e-mail já esteja público. Talvez não. A gente empresa, eu não vou ter de sair pegando todos os e-mails e vasculhando. Será que já está na internet ou não para eu analisar? Não. Então, eu não posso olhar só para o dado em si. Até mesmo porque dados, junto com outros dados, podem gerar problemas para uma pessoa. Exemplo prático do que eu acabei de dizer, se eu tiver o CPF e o nome da mãe, se eu tiver o CPF e o nome da mãe de cada um de vocês, eu já consigo fazer alguma coisinha na vida de cada um de vocês. Então não adianta eu olhar, você pede o CPF e pede o nome da mãe. Eu tenho de entender o processo. E esse entendimento do processo é fundamental, não apenas para que eu consiga mais para frente estimar o nível de risco, mas para que eu consiga descobrir se a minha atividade de tratamento está cumprindo com os princípios da LGPD. Eu preciso descobrir se tem alguma base legal hoje e se tiver, se essa base legal está correta ou não. Eu tenho de olhar para os processos e só depois perguntar quais são os dados que estão naquele processo para eu poder analisar a vulnerabilidade. Como eu acabei de falar, o nível de risco. Porque se uma pessoa falar para mim, eu coleto e-mail, a tendência de todos nós é entender que o e-mail é um dado que não causa problema para as pessoas. Porém, dependendo do contexto, e o que é o contexto? O contexto é esse processo, o e-mail pode sim gerar um problema. Vou colocar um outro exemplo, que é um exemplo ruim. Ou melhor dizendo, é um exemplo de algo que é feito de maneira errada. E sabe qual é o exemplo? É o exemplo de bancos. Estou generalizando, claro, mas eu tenho a certeza que vocês já devem ter passado por essa situação. E eu falo de bancos porque eu sei que bancos fazem isso, além de outras empresas, claro. Mas bancos que pedem, quando você quer fazer alguma coisa diferente, entre aspas, o banco vai lá e pede para você mandar uma foto sua, uma selfie, segurando o seu documento. E isso está errado. Sabe por que isso está errado? Porque eu tenho aqui o meu telefone. Para eu acessar meu telefone, tem a biometria. E para eu acessar o aplicativo do banco, tem biometria e o banco sabe disso. A gente não vai ser ingênuo de dizer assim, mas é cada pessoa que escolhe se quer ativar ou não a biometria no telefone. E é verdade, mas todo banco sabe. E se não tiver biometria,
tem lá o PIN, tem o código. E para o banco, o código ou a biometria é suficiente para você enviar dinheiro para alguém. Pelo menos de maneira geral, repito. O banco aceita que eu use a biometria para entrar no aplicativo, e ao entrar no aplicativo, o banco permite que eu envie dinheiro para outra pessoa com essa autenticação. Só que se eu quiser alterar alguma coisa, o banco, eu digo erroneamente, me pede um documento com foto. Por que é erroneamente? Porque documento é a coisa mais fácil de ser falsificada. Não estou incentivando ninguém a fazer isso, mas é fácil. É ilógico. Se o banco aceita que eu envie X mil reais para outra pessoa, simplesmente acessando o aplicativo, por que eu não posso alterar o meu endereço usando o aplicativo? Eu tenho de mandar uma foto. Mas tudo bem. Esse é um padrão que, às vezes, bancos utilizam. Então, se eu viro lá, se eu estou no banco, e eu viro para a pessoa responsável por essa área, e eu pergunto, como é que você autentica as pessoas? Ele diz, a gente pede aqui um documento com foto. Eu não tenho aqui, se a pessoa simplesmente, porque é um dado pessoal, obviamente, a pessoa diz lá para mim, a pessoa lá que trabalha nessa área, vai dizer assim, não, a gente pede um documento com foto. Se eu, que sou a pessoa responsável pelo inventário, me limitar ao dado e não compreender o processo, eu não consigo dizer se isso está certo ou errado. Eu não consigo definir qual é a base legal. Eu não consigo definir as medidas de segurança, em princípio. Eu não sei se quem recebe a foto, vamos imaginar que seja um serviço de atendimento ao consumidor. Esse serviço de atendimento ao consumidor, ele é próprio da empresa ou ele é terceirizado? E se ele for terceirizado, pior ainda. Porque eu, controlador, eu banco, eu estou permitindo que outra empresa tenha acesso a dados que não são dados sensíveis, mas é aquilo que eu falei, é um nível de risco muito maior, porque a pessoa está tendo acesso aos dados do meu documento. E eu não sei, se for lá o serviço de atendimento ao consumidor for de outra empresa, eu não sei se o funcionário foi bem treinado na outra empresa. Eu não sei se o funcionário está mal intencionado, e aí o funcionário recebe uma foto, e é uma menina maravilhosa, linda, o cara vai lá e tira a foto. Foto da foto. Para depois procurar no Facebook o nome da pessoa. Claro que, quando a gente traz isso para a prática, óbvio que tem mecanismos de segurança, mas o ponto que eu quero destacar aqui é efetivamente mostrar como um inventário não pode se limitar à coleta de dados. Eu tenho de entender o processo e depois eu tenho de entender, obviamente, quais são os dados dentro daquele processo. Até mesmo para analisar nível de risco, para analisar medidas de segurança, tá? E por aí vai. E aí, quando a gente faz esse inventário, e eu já disse que o inventário pode ser feito por meio de você enviar um Excel, esse inventário pode ser feito por meio de software. Qual dos dois é melhor? Eu disse agora há pouco, os dois têm prós e contras. Tá? Não tem solução ideal. Eu, Matheus, prefiro o mais trabalhoso. Qual que é o mais trabalhoso? O mais trabalhoso é ir lá, enviar um Excel, fazer entrevista e tudo mais. Não estou dizendo que necessariamente vocês tenham de fazer isso. Mas é aquilo que eu, pessoalmente, considero mais relevante para que eu consiga ter os detalhes das atividades de tratamento. Porque, eventualmente, eu vou rodar um software e o software vai me dizer que tem nome, endereço, telefone, CPF, RG, mas o software não vai me dizer o processo. E eu enfatizo muito essa questão do processo, porque eu já vi mais de uma situação, tá? Ou já vi em mais de uma situação as empresas usando o software, pegando só o dado e errando depois no resultado final. Porque só o dado não te dá o contexto.
E eu vou dar um outro exemplo para a gente finalizar, porque eu quero mostrar aqui o resultado desse inventário. Mas antes, eu vou colocar o seguinte. Vocês todos sabem, né? Como eu disse no início, eu parto do princípio que todos vocês sabem já os aspectos essenciais da LGPD. E vocês sabem, portanto, que tem aqueles tipos de dados que, digamos assim, são dados normais, dados comuns, como nome, endereço, telefone, CPF. E existem os dados sensíveis, dados de saúde, dados de etnia, orientação sexual, etc, etc, etc. E aí eu pergunto assim para vocês. Um bilhete de avião é um dado normal ou é um dado sensível? Bilhete de avião. Você vai lá, passou, supondo que seja em papel, mas mesmo que não seja em papel, mesmo que seja digital. Mas vamos pensar naquele papel. Tira o canhotinho, te entrega aquilo dali. Aquilo ali é um dado normal ou é um dado sensível? E eu imagino que todos vocês estejam pensando que isso é um dado normal, porque isso não revela etnia, não revela orientação sexual, não é dado de saúde, não é dado biométrica, não é dado sobre opção política. É um dado normal, certo? Depende. Por isso que eu insisto com vocês na questão do contexto da atividade de tratamento. Sabe por que depende? Por que alguns países dizem assim, olha, para o país A, agora, momento de pandemia, obviamente. Para o país A, você pode viajar. Para o país B, você pode viajar, mas tem que ficar de quarentena. Ou outros países, você nem pode viajar. Aqui, por exemplo, tá? Se eu quiser viajar de Portugal para Espanha, de Portugal para Itália, ok. Se eu quiser viajar de Portugal para Alemanha, eu posso viajar, mas eu tenho que fazer uma quarentena de 10 dias. Do Brasil para Portugal não tem voo. Só tem os essenciais. Mas não tem voo turístico, desde o ano passado. Como é que a gente controla isso? Pelo bilhete do avião. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque dependendo do contexto, um dado normal, que é o bilhete de avião, pode indicar um dado sensível. Pode revelar um dado sensível. E especialmente para quem está na área de saúde, isso tem que ser super bem pensado. Porque, e até eu releio aqui, eu trago aqui o artigo 11 da LGPD, que é o artigo que fala sobre as bases legais para dados sensíveis, tá? O artigo 11, parágrafo 1º, traz o seguinte: aplica-se o disposto nesse artigo, ou seja, aquelas bases legais específicas para dados sensíveis, e trago aqui para dados de saúde, aplica-se o disposto nesse artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados sensíveis. Portanto, se eu tiver um bilhete de avião que possa indicar, que revele, que indique que a pessoa veio de um local em que a pandemia está fora de controle, o bilhete de avião já é um dado sensível. Ele não é mais um dado normal, ele é um dado sensível. E eu repito, por isso que eu enfatizo isso, por quê? Porque é necessário perceber o contexto. Quer um outro exemplo? Marcação de consulta. Marcação de... Não o exame, não a consulta, não o resultado da consulta ou do exame. A marcação de um exame é um dado sensível? E talvez todo mundo tenha a ideia de que não é. Porque a marcação do exame é dizendo, o João da Silva, lá no dia 10, vai fazer o exame e tal. Acabou. Não tem indicação de dado de saúde, correto? Correto, mas uma marcação de um exame revela um dado sensível. Pode revelar um dado sensível. Ou seja, a pessoa vai lá, o João vai lá e marca uma consulta de urologia. Por quê? De duas, uma. Ou ele está com problema,
portanto, claramente está revelando um dado sensível, ou é um exame de rotina, mas o exame de rotina é um exame de rotina do quê? De saúde. Portanto, a gente tem um dado de saúde do mesmo jeito. Uma simples marcação é entendida como um dado de saúde pela LGPD, porque a marcação revela um dado de saúde. E não importa, tem de se lembrar, aqui não se fala, revela que a pessoa tem uma doença. A LGPD diz, revela dado de saúde. Se uma pessoa vai fazer um check-up, o check-up é para quê? Para indicar a sua saúde. Portanto, é dado sensível. Só que eu só consigo perceber isso se eu tiver o contexto. E aí, para a gente caminhar aqui para a parte final, qual vai ser o resultado disso tudo? A gente fez esse mapeamento, repito, um mapeamento feito, seja por um Excel, que a pessoa vai responder perguntas, um mapeamento feito por um software, de preferência, qual que é o mundo ideal? Né? Se a gente puder sonhar, tem de ser feito com os dois. Você passa um software que faz a varredura, te traz um relatório de todos os dados, tá? E em seguida, você faz entrevista, você afina aquilo dali, afunila aquilo dali. E esse afunilamento vai gerar isso aqui. Lembra que eu falei do funil? No início, a gente tem um inventário de maneira geral. Esse inventário, na verdade, corresponde ao mapeamento de processos e ao mapeamento depois de dados, então estamos afunilando ainda mais. E isso vai gerar a parte de baixo do funil, que é o relatório, ou melhor dizendo, desculpa, é o registro das atividades de tratamento. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo de um registro de atividade de tratamento. Tá? É um modelo de Portugal, ou melhor dizendo, é um modelo disponibilizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados de Portugal, que é a autoridade, né, de proteção de dados de Portugal. Então, eles disponibilizam, e é um modelo de registro de atividades de tratamento para controladores. Então, aqui tem umas partes iniciais que eu não vou gastar muito tempo. Aqui é aquela questão de nome, eu já vou ampliar aí, tá? É aquela questão de nome, quem é o responsável, qual é o nome da empresa, etc. O que nos importa está aqui, ó. Isso aqui é o que nos importa nesse momento. Que eu acho que tá com um zoom bom aí para todo mundo poder ver. Vou até aumentar um pouquinho aí, mas acho que todos conseguem ver, né? Então, o nosso inventário, que pressupõe o mapeamento de processos e o mapeamento de dados, irá resultar neste registro de atividades de tratamento. E isso aqui é uma exigência da LGPD, está lá no artigo 37. Toda empresa, seja ela controladora ou operadora, precisa ter um registro das atividades de tratamento. E o que é esse registro? O registro é a cereja do bolo do inventário. Ou seja, você faz primeiro essa parte mais pesada, inclusive de análise, como eu disse, no meio desse nosso bate-papo, indicando se tem ou não tem base legal, se tiver, a base legal está certa ou está errada, tem ou não tem medidas de segurança, quais são as medidas de segurança, se existirem. Está coletando só os dados necessários para ficar aqui com o princípio da necessidade da LGPD? Eu só posso coletar os dados que são necessários, ou não. Então, percebam, né? O inventário, subdividido em mapeamento de processos de dados, é uma espécie de raio-x do que nós temos hoje. Durante essa fase de realização do inventário, você não altera nada, você não corrige nada. Volto ao exemplo lá da minha mailing list, da minha newsletter. Pensando de uma maneira super simplificada, que dado pessoal uma empresa precisa ter para enviar para você um e-mail? Ela precisa do seu e-mail, só isso. Ela não precisa de mais nada. Então,
Se lá na landing page você está fazendo um inventário e você olha para a landing page e vê que na landing page está pedindo nome, endereço, número do celular, e-mail, você já percebe que está errado. Ora, se a finalidade é enviar e-mail, para que está pedindo endereço e número do celular? Porque o nome eu até abro mão, para ficar aquela coisa bonitinha do e-mail. Olá, João, tudo bem? Então o nome eu até considero que está ok. Mas para que a empresa está pedindo endereço e telefone? Ela não precisa disso para enviar um e-mail. Então, quando você olha para essa página, ou quando você olha para um cadastro de alguém, e você vê que tem dados que não são necessários para aquela finalidade, para aquele objetivo, você já sabe que está errado. Mas no momento de realizar um inventário, você não vai corrigir. Você vai dizer, olha, na landing page, a finalidade é enviar e-mail, e está sendo coletado, além do e-mail, endereço e telefone. Está lá, marcado. Quando que você vai corrigir? Quando você fizer a transposição do seu inventário para cá. E aí você vai dizer, bom, esta atividade infringia os princípios da LGPD, não podemos mais coletar endereço e telefone lá na landing page, porque a finalidade é enviar e-mail. Então, não apenas você vai ter de dizer para o pessoal do marketing ou para quem seja o responsável por aquele processo, que não pode mais coletar nome, não pode coletar o e-mail, o endereço e o telefone. E aí você vai colocar aqui, ó. Qual é a atividade aqui? A atividade aqui é newsletter. O que está sendo coletado? Bom, dado de identificação. Tá, coletamos o nome. Por quanto tempo? Ali, sei lá, X anos. Estou colocando aqui só de exemplo, tá? Não tem de ser assim, não precisa ser assim. Mas se eu olho para esta atividade de tratamento, que é a atividade de tratamento, repito, envio de newsletter, tá? O meu registro de atividade de tratamento vai ter isso aqui que eu estou mostrando agora. Ok? Então, eu vou colocar aqui X anos. Depois aqui, dados de contato, usando, claro, o modelo de Portugal. Tá? Existem vários modelos. Então, esse aqui é um que eu trago, não precisa ser esse, óbvio. Dado de contato, bom, eu coleto o e-mail. Por quanto? X anos também. Coleto mais alguma coisa? Dados de faturação? Não. Tá? Então, a gente vai aqui passando. Vida familiar. E ali tem todas as características de dados que, eventualmente, não são coletados. Agora, olha isso aqui, ó. Dado de tráfego. Eu posso coletar aqui, ó. Número IP. Por quanto tempo? Não sei. X meses. Vamos colocar aqui. A minha newsletter, a página, a landing page, tem cookies? Bom, se tiver, quais são os cookies? Então, eu posso colocar aqui cookies GA. Para quem não sabe, GA é a sigla para Google Analytics, coisa que eu espero que vocês não usem. Sabe por quê? Porque se você coloca Google Analytics na sua página com a melhor das intenções de saber quantas pessoas visitam o seu site, você está realizando uma transferência internacional de dados pessoais. Porque os dados que são coletados pelos cookies são enviados para os servidores da Google que estão fora do Brasil. E se você usa Google Analytics ou qualquer cookie que envie dados para fora do Brasil, repito, você tem uma transferência internacional e o seu nível de risco está aumentando. Mas vamos deixar aqui. A empresa optou por usar. Tá? Então, prazo de conservação, sei lá, cookies geralmente é dias. Tá? Eu estou aqui inventando, só para efetivamente passar o raciocínio. Outras categorias não, você cria perfil? Aí depende. Né? Nesse exemplo simples que eu estou dando, se é uma newsletter só para informação, talvez não tenha perfil. Mas o e-commerce talvez tenha perfil. Por quê? Porque talvez o e-commerce resolva enviar propaganda dos produtos com base no seu histórico. Então, tem definição de perfil. Aqui eu vou deixar sem.
Aqui, só para que se saiba, né? O artigo 9º, como está aqui em cima, isso aqui são os dados sensíveis. Então, se tiver, você vem aqui e coloca. Tá? Quem são, qual é o seu público-alvo? Então, aqui a minha newsletter é o quê? É para esse, ó. Aqui não. Eu vou enviar para recursos humanos? Não. Tá? Mas eu vou enviar para clientes e vou enviar para potenciais clientes. E aqui não. E depois aqui o fundamento de ilicitude é a base legal. Né? Então aqui, sei lá, minha base legal é o quê? Consentimento? Pode ser. Provavelmente newsletters sempre vão ser consentimento. Então aqui eu fiz o meu registro? Não, eu fiz parte do meu registro. Mas eu só consigo preencher isso se eu já tiver feito o inventário antes. Eu só consigo preencher isso se eu já tiver analisado todos os processos, se eu já tiver analisado se o que eu tinha antes estava certo ou não, para aí corrigir. E depois, além disso, a gente ainda tem isso aqui, ó. Lembra que eu falei? Aqui na minha atividade de tratamento da newsletter, quem faz o envio, a gestão do site, em primeiro lugar, a gestão do site é uma agência. Então, aqui, quem é a empresa? Agência de gestão do site. E eu tenho outra, agência de envio de e-mails. Então, eu vou colocar isso aqui. Aqui, NIF é a mesma coisa que CNPJ. E mais, lembra que eu coloquei que eu usava os cookies do Google Analytics? Então, aqui eu tenho outra empresa, Google. Porque o Google está tendo acesso. Sou eu que estou colocando cookies no site e sou eu que estou falando, Google, monitore o meu site. Então aqui vamos imaginar que a empresa que faz a gestão do site seja uma empresa brasileira. A agência de envio de e-mails, de repente você pegou aí um serviço em nuvem, mais barato, tá? Que, sei lá, tá na África do Sul. E o Google está nos Estados Unidos. E aí você vai ter de depois indicar. Essa aqui, o que elas pegam? A gente pegou só 3 dados. O nome, pegamos 3 ou pegamos 4? Não lembro agora. Pegamos 4. Nome, e-mail, o número do IP e os cookies. E cookies ali ainda teria de ser mais destrinchado, mais detalhado, mas vamos ficar assim. Então aqui, a empresa do Brasil tem acesso aqui, ela tem acesso ao nome, e-mail, e ela tem acesso ao número IP, por exemplo, porque ela faz a gestão do site, ela sabe disso. A agência de envio de e-mails tem acesso ao quê? Nome e e-mail, apenas. E o Google tem acesso a número de IP e cookies. Depois aqui, a indicação, né? Aqui, obviamente, fazendo adaptação aqui, é se está fora da União Europeia ou dentro da União Europeia, seria a mesma coisa, está fora do Brasil ou dentro. Então, obviamente, aqui está fora da União Europeia ou fora do Brasil. Aqui é a mesma coisa. E aqui está dentro. Tá? Né, do Brasil. Teve transferência internacional. De novo, isso aqui é um modelo português, portanto, as referências aos artigos que estão aqui são do regulamento europeu. Basta olhar para a LGPD, tá? Isso aqui está no artigo 33 da LGPD. Então, qual é a base para a transferência? Bom, para o Brasil não precisa. E para a África do Sul? Bom, é um contrato com a agência. E para o Google? Tem contrato com o Google? Então, isso você vai colocar, de repente, não, seguimos os termos de uso gerais. Estou dando um exemplo, tá? E aqui, qual é a atividade de tratamento? Isso se refere ao número 1. E, por fim, o último ponto do registro da atividade de tratamento são as medidas de segurança. Quais medidas de segurança você tem? Aí aqui tem várias, tá? Ou seja, aqui também, por causa do nosso tempo, aí eu não vou tomar muito tempo, ainda tem algumas perguntas, vou colocar encriptação. Ok. O que nós temos aqui? Nome e e-mail são encriptados. Opa, ficou errado ali. Durante o envio da agência para a empresa. É um exemplo, tá?
Você vai colocar como efetivamente ocorre. Qual é o tempo de conservação do dado? Então, aqui, como é uma newsletter, eu posso colocar até que o consumidor se descadastre. E ali era o 01, né, que a gente tinha feito antes. E a questão de cookies, como eles são armazenados? E aí eu vou fazer, quer dizer, aí eu não preciso fazer aqui nas medidas de segurança, eu não preciso fazer por dado, aí eu vou fazer para a atividade como um todo. Então, eu já tenho a criptografia, que é a encriptação. Poderia aqui pensar o quê? Medidas de proteção lógica, por exemplo. Tá? Então, temos aqui uso de, como está ali em cima, tá? Antivírus e senha com no mínimo, sei lá, 16 caracteres. Estou inventando aqui na hora. Então, aqui eu tenho o registro de uma atividade de tratamento. Só uma. Simples. E isso aqui vai ter que ser feito com absolutamente todas as atividades de tratamento que a empresa desenvolve. Todas. Então, como eu disse antes, chego no hospital. Sou atendido ali, não é portaria, mas enfim, a primeira pessoa ali que me atende, pega meus dados e tal. Ali eu tenho uma atividade de tratamento. Depois dali, eu vou lá e me consulto com o médico. Eu tenho outra atividade de tratamento. Aí o médico me envia para um consultório para fazer um exame. Aí lá com a empresa onde eu vou fazer o exame, eu tenho outra atividade de tratamento. Aí eu trago o exame de volta para o médico. E assim você vai indo. E aqui eu estou dando exemplo, obviamente, só de 1, 2, 3. Mas como eu disse, você tem de registrar isso aqui no final para cumprir o que está no artigo 37 da LGPD, com base em todas as atividades de tratamento que a empresa desenvolver. Tá? Então, a gente está pensando aqui, e lembrem-se, eu estou pensando aqui numa atividade que é feita para o público externo, mas eu tenho que pensar no público interno. Quem é o público interno? São os meus colaboradores. RH trata dados. E como trata dados? Então, a ideia do inventário aqui é essa, tá? A visão geral do inventário é essa. E, com isso, eu termino aí me colocando aqui à disposição, obviamente, para perguntas e espero que tenha dado uma luz aí sobre o que é esse inventário, como fazê-lo, e fico aí à disposição de vocês. Obrigado. Vamos lá, então. Pergunta ali do Carlos. O inventário seria uma forma da empresa quantificar a vulnerabilidade? Pode ser, né? Como eu comentei anteriormente. Agora, entender ali, Carlos, que a ideia de vulnerabilidade não é só uma vulnerabilidade do ponto de vista técnico. Claro que do ponto de vista técnico também. Imagina se é um hospital privado, por exemplo, vamos imaginar um hospital privado, que obviamente vai cobrar, e aí você vai lá e paga, enfim, usa o seu cartão de crédito e vamos imaginar que você descubra, olha a importância do que eu falei. Vamos imaginar, se você só olha para o dado, você vai perguntar para a pessoa, então, né, do hospital privado, aqui tal, você coleta, então, o número de cartão de crédito, né? Coleto, claro, aí você vai lá e anota, número de cartão de crédito, maravilha. Isso é uma coisa. Outra coisa é você entender o processo e perguntar para a pessoa, tá, aí esse dado, esse número de cartão de crédito, ele é armazenado onde? E aí, obviamente, para dar um exemplo aqui que é super absurdo, imagine que a pessoa responda, não, a gente pega aqui esse número de cartão de crédito e ele é armazenado num arquivo TXT. Sem nenhuma criptografia, sem nada. Claro que isso é um absurdo, mas é só para deixar claro que se você não olhar para o processo, você não vai conseguir descobrir isso. Se você só perguntar quais dados você trata aí no seu setor de atendimento ao consumidor, lá na ponta. Cartão de crédito. Tá, e como que isso é armazenado? Então, aí você começa a perceber o processo. E aí, obviamente, você, com o inventário,
consegue sim descobrir a vulnerabilidade para corrigir essa vulnerabilidade conforme você fizer a transição do inventário para o registro que eu mostrei aqui agora. E lembrar, como eu disse, que não é só uma vulnerabilidade técnica. Quando eu viro lá e pergunto, vem cá, você tem aqui o processo de envio de e-mails na sua newsletter, que dados você recolhe, que dados você coleta? Ah, o nome, endereço, telefone e o e-mail. Você tem uma vulnerabilidade aqui, mas aqui é uma vulnerabilidade jurídica, digamos assim. Porque você está coletando mais dados do que precisa, portanto, você está infringindo os princípios da LGPD. Tá? Então, sim, serve sim para quantificar a vulnerabilidade nesses dois sentidos. José colocou ali, né? O HUOL vai poder dizer ao paciente quando solicitar o que faremos com seus dados. Eu não entendi aqui, José, se isso é uma pergunta ou uma afirmação, porque eu não sei o que significa essa sigla. Peço desculpas aí para você, tá? Mas, enfim, se a gente pensar aí, só voltando ali na outra pergunta, se a gente pensar em termos de transparência e passar para os titulares quais são os dados, né? Não sei se é nesse contexto, mas, enfim, o inventário, de certa forma, o registro serve para isso também. Porque aí você imagina, tá? Numa empresa grande que tenha várias atividades de tratamento e que eventualmente cai no colo do encarregado um e-mail de um titular, dizendo, eu quero saber aqui meus dados, não sei o quê, parará, parará, parará. Então, nesse caso, o encarregado, o primeiro local, pelo menos é o que eu faço, tá? Quando um titular exerce um direito e cai no meu colo para eu responder, a primeira coisa que eu faço é perguntar, tá, tudo bem, é no processo XPTO, né? A pessoa fala, eu estou aqui cadastrado, não sei do que, eu estou com isso, estou com aquilo, maravilha. O primeiro lugar que eu vou olhar é para o meu registro. Até porque, olhando para o registro, eu descubro quem é o responsável por aquela atividade. Então, aí eu consigo, pelo registro, já saber que rumo seguir. Tá? Então, eu entendo que o registro, quer dizer, lembrando que o inventário é a parte de avaliação, de descoberta, digamos assim, né, para posterior correção na prática e posterior preenchimento deste registro. Então, eu, como DPO, acesso o registro e vejo. É no processo tal. Então, eu já sei quem é o responsável, já sei mais ou menos se pode ou não pode responder ao titular, no sentido de concretizar o que ele pede. Até porque a gente tem que se lembrar que os titulares têm direitos, mas o fato dos titulares terem direitos não quer dizer que necessariamente todos os direitos têm de ser concretizados sempre. Né? Imagina você... outro exemplo que eu acho que é muito prático, né? Você vira para a Receita Federal e fala, Receita Federal, com base na LGPD, eu tenho direito a pagamento. Então, apague a minha declaração do imposto de renda, porque eu não quero pagar imposto de renda. Óbvio que isso não vai acontecer, né? Então, a ideia aqui é essa, tá? A próxima ali, o Aldene colocou, né? Como faço a análise do fluxo de dados pessoais para lançar no inventário? É aquilo que eu coloquei. Você vai fazer essa análise, seja por meio de algum software, seja por meio de planilhas de Excel. A metodologia em si são metodologias diversas. Eu, pessoalmente, entendo o seguinte. Entendo que se a empresa for aí minimamente média, me perdoe aqui pelo jeito de falar, claro, mas se a empresa já tiver uma certa robustez, eu acho que não tem como fugir, vai ter de usar algum software para fazer mapeamento de dados. Tá? Mapeamento de dados. Agora, veja, você vai pegar o resultado o relatório, né, deste mapeamento automático, e aí vai lá na pessoa, vai descobrir qual é o processo, aquela coisa toda que eu falei antes. Se for menor, se for uma empresa pequena, talvez só o Excel já resolva. Tá? E aí, quando a gente fala em software, não necessariamente vai ser só um software que você vai implantar lá no sistema, ele vai ser executado e vai te dar um relatório final. Não. Por exemplo, a plataforma da OneTrust, e aqui eu não estou fazendo propaganda, tá? Não estou recomendando nem nada, estou colocando a plataforma da OneTrust, que ela tem uma estrutura para fazer mapeamento. Como é que você faz? Você envia uma série de questionários lá para o responsável pelo projeto.
e o responsável pelo projeto tem de responder aquilo. Tá? Então, eu diria que essa seria aí uma maneira de você descobrir. Aí é aquela coisa, tem empresas que fazem isso e depois fazem um fluxograma mesmo. Tá? Ou seja, indicando, ó, sai daqui, setinha para lá, armazena no banco de dados, o banco de dados está na nuvem, vai para fora do Brasil, não vai para fora. Tá? Então, por isso que eu falo metodologias, tem várias, né? Tem aí o aplicativo, inclusive, para fazer fluxograma, que é gratuito e é muito bom, que é o Bizag, tá? Não sei se vocês conhecem ou não, mas vale a pena dar uma olhada. Agora, aí também depende da empresa. A empresa quer ter tudo mapeado desse jeito ou ela quer só os formulários, tá? Então, eu acho que essa questão aí, ela depende muito da própria estrutura da organização, né? Como eu disse, se a gente for pensar no mundo ideal, pensando numa situação de buscar o ideal, eu entendo que, efetivamente, o ideal seria seguir os seguintes passos. Em primeiro lugar, entrevista. Primeira coisa, entrevista. Entrevista com o diretor do RH, ou responsável pelo RH, pelo responsável de marketing, pelo responsável da área de compra ou de vendas. Entrevistas. Por que entrevistas? Porque na entrevista você consegue vender o seu peixe. Se você for responsável pela adequação à LGPD, você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Então, você se coloca no lugar da outra pessoa e imagina alguém enviando para você uma planilha do Excel ou um questionário dizendo assim, ó, agora a gente tem LGPD, temos de cuidar dos dados, então preencha aí e me devolve. Então, eu, Matheus, entendo que a primeira coisa é a entrevista para explicar o que é, por que tem de ser feito, qual a importância, parará, e já começar a pegar alguma informação a partir dali, tá? E aí, depois, como eu falei, olhando para o ideal, agora, se o ideal é ter os dois, ter lá os seus questionários e ter o seu software de varredura da sua base de dados, tá? Se for para escolher, eu já disse, eu acho que questionário é a melhor opção, tá? É a melhor opção, é mais trabalhoso, é mais demorado, tá? Mas eu acho que quando você olha para o médio e longo prazo, te traz um resultado melhor. Porque no questionário, você consegue pegar esses detalhes que um software varrendo o seu banco de dados não consegue pegar. Tá? Então, eu entenderia desse jeito em relação ao que você questionou. Obrigado. Professor, temos ali no chat, né, parabenizando pela palestra. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para estar com a gente aqui nessa tarde, aqui no Brasil, noite aí em Portugal, né? E aproveito para convidar todos os presentes e quem nos irá assistir depois. Na próxima segunda-feira, o professor Matheus vai estar com a gente novamente, trazendo um tema, vamos dizer assim, até mais, acho que até complicado, né, professor, de entender, quem sabe, relatório de impacto. E fica aí o convite, espero que todos vocês possam participar. E se tiverem já dúvidas, vão pensando aí nessa dúvida para nos enviar aqui na próxima segunda-feira. Mais uma vez, professor, obrigado. Obrigada pela presença e encerramos aqui, nos despedindo com agradecimento do Hospital Universitário e da EBSER. Eu que agradeço pela oportunidade, Lidiane. Obrigado mais uma vez e com certeza nos veremos aí na segunda-feira para trazer aí um pouquinho, colocar mais uns nós aí na cabeça do pessoal, mas também ajudar a solucionar, obviamente, essas questões. Me coloco à disposição aí. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau.